Vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Dentre os inúmeros desafios da presidente Dilma no segundo mandato, o destaque fica para a retomada do crescimento da economia brasileira. E hoje recebemos Ladislau Dalbor, professor da PUC de São Paulo e autor de muitos livros, dentre eles Os Estranhos Caminhos do Nosso Dinheiro, publicado pela editora Perseu Abramo. Obrigada, professor, por estar conosco. Bom, professor, os programas sociais nos últimos anos deram uma mexida na pirâmide social brasileira, redução da pobreza, reconhecimento inegável e internacional dessa mudança no nosso país, aumento do poder aquisitivo e a possibilidade de muito brasileiro de realizar o seu sonho de consumo, principalmente pela facilidade do crédito. Agora, o senhor mesmo tem chamado a atenção para um lado falacioso disso que parece tão colorido e tão maravilhoso. Onde é que mora o perigo? Olha, o perigo está na palavra que você ouve do vendedor, nós facilitamos, né? No caso comercial, quando te facilitam, ou no caso do banco, né? Você quer saber qual é o preço de se facilitar as coisas, né? Então a gente fez uma pesquisa, a gente trabalha com isso na PUC, né? Basicamente você tem o seguinte, os crediários estão trabalhando, por exemplo, para artigos do lar, com uma média de 104%. Eles facilitam no sentido de que põe muitos meses e você vai aplanando, digamos, o gasto, né? Mas na realidade, com 104% significa que você divide pela metade a capacidade de compra das pessoas. E tem mais, você não só esteriliza, porque depois fica travada a capacidade de consumo para essas prestações, né? E quando você soma é muito, você está pagando muito dinheiro, a metade do valor do produto vai para intermediários financeiros, certo? E isso significa que o estímulo à economia através da demanda se esteriliza, se reduz, e tem mais, o produtor recebe muito pouco pelo produto, certo? Porque é um intermediário financeiro. Então você trava a economia pelo lado do consumo, você dificulta, e você trava pelo lado do investimento, né? Isso nos crediários, né? Se você vai nos bancos, a média para a pessoa física é mais ou menos a mesma. De empréstimos, senhor está dizendo. De empréstimos para a pessoa física, 103%, 104%, né? Lembra que na Europa, nos Estados Unidos, esse juro vai ser mais ou menos de 6%, 7%. Certo? Aqui, 100 e poucos por cento, né? Então você capta, desse lado também você trava a demanda. Se você empurra cartão de crédito, nós temos aquela publicidade, porque a vida é agora, né? Coisa simpática, né? Com cartão de crédito, está na faixa de 238%, certo? Estão indignados nos Estados Unidos porque estão cobrando 16% ao ano, aqui 238%, né? Então, se você junta esses diversos elementos, você tem um entrave acumulado, porque de um lado as pessoas melhoraram muito a sua renda, mas do outro lado os intermediários financeiros estão chupando essa renda, né? Agora, as pessoas não têm essa percepção, professor, e também não tem muita alternativa, porque agora em época de Natal, né, eu pergunto, e aí, se comprar à vista, qual é o desconto? Não tem. Sim. E aí fala, você pode pagar em 10 vezes. É engraçado, comprar uma camiseta, uma bermuda e pagar em X vezes, porque o juro já está lá embutido no preço final. E não há alternativa de se pagar à vista. O senhor me trouxe aqui cópia de alguns dos seus artigos que são publicados Le Monde Diplomatique Brasil, que é encontrado nas bancas, né, de revista, e que é muito interessante para a gente entender essa coisa perversa da cobrança de juros no Brasil. Mas onde é que tudo começa, professor? A taxa Selic tem a ver, como é alardeada por próprios representantes do mercado financeiro, que a culpa de tudo é o próprio governo que eleva a taxa Selic nessa tentativa de conter as ameaças da inflação? Sim, não tem nada a ver simplesmente, né? Veja bem, para as pessoas entenderem, né? E é legal pegar o artigo, porque devagarinho as pessoas passam a entender como somos depenados nesse processo, né? Você tem os crediários com sua cobrança, você tem os juros à pessoa jurídica, que estão na faixa de 50%, ninguém vai conseguir
criar uma empresa pagando juros de 50%, certo? Que vão ser 4%, 5% na Europa, por exemplo. Então, você trava pelo lado do investimento e pelo lado da taxa Selic é o seguinte, como você tem uma taxa Selic aqui hoje 11,75%, né? Que na Europa está 0,5%, tá, no Japão está negativa e coisa do gênero. Que é isso? Por exemplo, a minha poupança, que eu sou um professor, tenho minha poupança, o banco pega a minha poupança, me paga uma merreca por ela, mas joga na taxa Selic e o governo paga sobre essa minha poupança aos bancos 11,75%. No ano passado foram 230 bilhões de reais que foram transferidos dos nossos impostos para os intermediários financeiros, que são os grandes aplicadores na taxa Selic. E o governo tem alternativa para manutenção dos programas sociais? A manutenção do poder de compra de renda, melhora na possibilidade na renda e poder de compra do cidadão brasileiro e contenção dessa voracidade que o senhor está descrevendo aqui por parte do sistema financeiro e dos bancos? Olha, você deve lembrar que no ano passado a Dilma tentou reduzir os juros através dos bancos públicos e reduzir a taxa Selic, que chegou a 7,5%. Durou pouco. Durou pouco pela pressão internacional brutal, a pressão dos bancos. Lembre que os bancos são grandes financiadores de políticos no Brasil. Isso é um vetor político, né? O essencial é o seguinte, quando você transfere pela taxa Selic 230 bilhões para os bancos, isso é dinheiro que podia ser aplicado em infraestruturas e em políticas sociais, né? Então, você está fragilizando o poder de consumo das pessoas, né? Você está fragilizando a capacidade de investimento das empresas, dos produtores efetivos, né? Você está fragilizando infraestruturas e políticas sociais ao se captar dinheiro, né? Isso não é só Brasil. Essa é a dimensão brasileira de um sistema mundial de financiarização. E tem saída, professor, para encerrar? Tem saída? O que seria a saída? Olha, a saída para já informar muito mais a população sobre como está sendo drenada a economia, certo? E começar a organizar os controles, sobretudo do sistema de evasão fiscal, inclusive para os paraísos fiscais, né? Quer dizer, aí é a Receita Federal que tem que entrar. Polícia Federal. Tem que entrar a Polícia Federal, né? Os americanos estudaram no Brasil, por exemplo, só de transferências ilegais por sobrefaturamento, o que se chama mispricing, né? São cerca de 80 bilhões de reais que são transferidos para fora, certo? Saiu agora o Itaú e o Bradesco, as suas contas no paraíso fiscal de Luxemburgo, né? Quer dizer, toda essa coisa, eu acho que se o Brasil está querendo ser passado a limpo, viva, vamos passar a limpo e vamos olhar para onde vão os grandes fluxos de dinheiro, né? Vamos ver a coragem para esse ato. Coragem. Muito obrigada. E força, né? Coragem e força, o senhor tem razão. Obrigada, professor. Uma boa noite. Boa noite.